Como estão os seus projetos, sua carreira, sua empresa, seu trabalho de autônoma, seu trabalho de prestadora de serviço, seu trabalho numa área corporativa? Como você está se desenvolvendo? Você está contente? Você está feliz? Você está conseguindo ter o resultado financeiro e a realização profissional que você queria? Essas questões, quando elas não estão fluindo e não estão leves na nossa vida, nós estamos com alguma interferência da nossa ancestralidade. Muitas vezes, lá atrás, minha avó teve uma grande perda na infância. A mãe dela morreu muito cedo. Houve um impacto de uma grande perda. Dentro das constelações, a mãe simboliza muito a abundância, a nutrição. Então, se essa avó perdeu a mãe quando criança, houve um rompimento nessa geração do amor, do fluxo da vida, da abundância da vida para essa criança. Então, isso vai refletir muitas vezes na área profissional, na área do dinheiro, na área da realização. Muitas vezes, tudo aquilo que interfere o nosso padrão de desenvolvimento de capacidade profissional e intelectual está muito ligado às dores do que os nossos antepassados passaram. Muitas vezes eu posso ter tido um pai e ele representa muito o fluxo de impulsionar sempre o filho para a vida, para o sucesso, para enfrentar as situações difíceis. E posso ter tido um pai que foi alcoólatra, posso ter tido um pai que teve dificuldade com o pai dele, posso ter tido um avô que foi fraco, um avô que foi ausente, um avô que teve que deixar sempre a avó trabalhar para sustentar essa família. Quando há descompensação e dor nos papéis de pai e mãe, dentro da nossa ancestralidade, isso gera uma descompensação sistêmica na nossa família. E isso nunca acontece sempre no aqui e agora. Muito de padrões que a gente se esforça, estuda, faz pós, faz curso e não vai para frente. Ou então nunca tá bom. Ou então eu não sei lidar com o dinheiro. Ou então eu tô num cargo e eu não tô nunca contente com ele. Ou então eu tô num cargo que eu não queria estar e eu estou lá me obrigando a estar nesse cargo. Ou então eu quero mudar de trabalho e eu não consigo. Ou então eu tô desempregada. E eu faço de tudo e não consigo arrumar emprego. Geralmente, muito dos padrões da gente estar desempregada, a gente está querendo algo maior do que naquele momento a gente pode realmente buscar e ter. E isso está ligado com a cobrança da nossa criança em relação aos nossos pais. Quando o dinheiro está muito escasso, se faça essa pergunta, tá? O que realmente me faltou? Quem é a figura interna no meu coração que eu estou sempre esperando que ela poderia ter feito mais para mim ou ele, ou que ele ou ela poderia ter feito diferente na minha vida? Quando essa pergunta ressoa internamente, é a nossa criança querendo ter tido mais atenção, querendo ter tido mais amor, querendo ter tido validação. Muitas vezes essa criança se sentiu abandonada, rejeitada. Muitas vezes essa criança não se sentiu amada, vista. Então, na vida adulta, ela vai ficar buscando mais do que ela pode oferecer. Ou ela fica dando demais, ela fica fazendo demais e nunca sobra para ela e ela está sempre descompensada. Por quê? Porque ela está compensando aquilo que ela não recebeu e não está no lugar dela, no papel dela. Ela está sempre buscando algo que está faltando. Então, todas essas questões psicológicas e emocionais, a gente está na sopa familiar. A gente é uma sopa, né?
Eu sou o chuchu, minha irmã é a abóbora, meu irmão é a beterraba, meu pai é o rabanete e minha mãe, ela é a cenoura. Essa sopa, ela tá misturada. A gente não tem como se desvincular do nosso sistema familiar. Mas a gente pode sim, eu ser aquele legume e eu respeitar os outros. Eu não preciso ficar presa naquilo que eu queria que eu não recebi, naquilo que eu podia ter sido e eu não fui, naquilo que eu não fui olhada. E isso é tudo um processo inconsciente. E isso está se repetindo transgeracionalmente. O nosso corpo, tá? Ele é um grande campo de informação. Se a gente soubesse se conectar no silêncio e perguntar para o nosso corpo, as nossas células têm todas as informações transgeracionais do que aconteceu com os nossos pais, avós, bisavós. E tudo isso vai reverberar na profissão, no projeto, na carreira, na empresa, no trabalho autônomo, naquilo que a gente for querer olhar para o campo profissional. Muitas vezes a gente está na carestia, o dinheiro não sobra, o dinheiro escorre, a gente não tem dinheiro, a gente ganha muito e a gente não consegue guardar, porque há algum padrão emocional inconsciente a gente está repetindo. A gente pode também olhar para as constelações empresariais e organizacionais. Esse é um novo campo onde a gente pode ver aonde que a gente está amarrado na nossa família e que a gente está atrapalhando o nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso consultório, a nossa carreira, o nosso projeto, tá? Nós podemos olhar para a nossa parte profissional dentro da constelação empresarial e organizacional. E isso é uma ferramenta maravilhosa para colocar em ordem essa sopa que está tumultuada, né? Essa desordem que está tumultuada. Um exemplo, né? Saindo da parte individual, eu estou numa empresa e aí eu monto essa empresa está bem sucedida e eu resolvo colocar meus pais para trabalhar nessa empresa. E meus pais estão trabalhando nessa empresa e os meus pais não estão seguindo as regras que eles têm que cumprir. E os empregados estão começando a reclamar. Como será que eu me posiciono como filha para não brigar com os meus pais, para respeitar os meus pais e para não deixar que a minha empresa comece a afundar, porque a minha empresa virou familiar e meu pai e minha mãe estão trabalhando lá, cada um numa função, mas eles não estão fazendo, estão querendo fazer o que não é da conta deles. Então, nesse caso, e a gente precisa estar muito trabalhado internamente para separar as coisas, tá? Uma empresa, ela já tem uma dinâmica familiar dela. Qual é a dinâmica familiar da empresa? O presidente, os diretores e os funcionários abaixo. Se eu coloco meu pai e minha mãe lá, eles não respeitam a hierarquia da empresa, essa empresa vai começar a perder dinheiro. Então eu tenho que conversar com os meus pais como filha, no meu lugar de filha, e explicar para eles que lá eles não podem agir como se eu fosse menor e eles exercessem a autoridade deles de pai e mãe lá. Porque meu pai e minha mãe, eles estão fora da empresa e isso é muito difícil. Parece fácil, mas não é. Eu recebo muitos clientes com essas dificuldades, ou de irmão, ou de primo, ou de namorado. Nossa, namorado então nem se fala, é uma tragédia, tá? Porque é muito difícil separar o relacionamento do casal, marido e mulher. Precisa ter muita harmonia e saber, sabe, o lugar que cada um tá. Como a gente tá com a nossa família fora do lugar, a gente vai refletir na nossa vida profissional toda essa baderna emocional, toda essa bagunça, toda essa dor emocional. Então, vamos começar a olhar o que está acontecendo comigo que não vou para frente. E se você tiver dificuldade, vem bater um papo comigo, vem fazer uma entrevista. A gente conversa e eu vejo como eu posso ajudar você dentro das constelações familiares
organizacionais e empresariais. Um beijo e um bom dia para vocês. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.